Estamos aqui para mais um Que Beleza de História. E para o nosso podcast de hoje nós temos uma convidada especial. Ela é uma gestora dentro do grupo Ibera Paris, dentro da B2C, Bárbara Marinos. É um prazer. Bárbara. E mais do que uma gestora, ela é uma das primeiras a acreditar no projeto, né, Bárbara? Quando eu recebi o convite, eu fui a primeira afiliada e gestora da minha gestora, né? Então, quando ela me apresentou o projeto, estava tudo bem no início. Ainda não tinha sistema, era tudo no PDF. Quem fazia os comunicados era o Rômulo. Então, assim, a gente... Era tudo ainda no início, estava tudo se adaptando. Não era B2C, era Ibera VIP Club. Então, foi um processo bem do início mesmo e está acompanhando isso até hoje. Está sendo muito bom. Ah, que legal. E assim, Bárbara, uma coisa que a gente procura trazer aqui... A gente vê, por exemplo, você é profissional já, empreende, é uma gestora já há muitos anos, já tem um ganho financeiro. Só que muita gente vai ver a Bárbara, agora é G20, né? Tá ali nos top 20 da empresa, os 20 maiores aqui do sistema B2C. Às vezes a pessoa vê lá, Bárbara G20, né? Só que esquece tudo que você passou ali de histórias para chegar até aqui. E assim, a gente queria saber um pouquinho, né? Como é que você começou, o que te fez ir pro marketing digital, que dificuldade você passou, se puder compartilhar um pouquinho com a gente. Claro. Assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter várias funções. E, na verdade, a gente sabe que quem faz de tudo um pouco, no final, não faz nada. E eu queria muito ter a minha independência financeira. Então, eu cresci falando assim, quando eu tiver 18 anos, eu vou ter minha casa, eu vou estar trabalhando e eu vou estar tocando a minha vida independente. A gente sabe que quando chega nos 18, não é bem assim que funciona, né? Mas é os planos. E aí eu já trabalhei vendendo trufa, já trabalhei como fotógrafa de casamento, eu sempre estava procurando alguma coisa para fazer. Fiz enfermagem, mas não cheguei a concluir porque eu conheci a Suelen, na verdade eu já conhecia a Suelen, só que ela começou a falar assim, por que você não vai para publicidade? Por que você não vai mexer com o Instagram? E eu já tinha uma veia ali para a área de influenciador, que apesar de não ser influenciador, o meu Instagram tinha um engajamento muito bom. Tudo que eu postava, o pessoal compartilhava, o pessoal interagia. Eu falei assim, você quer saber? Vou aceitar o conselho dela e vou para a área de social media. E aí em 2018 eu entrei para o social media, fiquei 2018 e 2019 como social media, na verdade 2020 também. E aí numa viagem em 2020 em São Paulo, eu morava no interior de São Paulo, em Taubaté, a Suelen e o Max me ligaram e falaram assim, a gente está indo para São Paulo, a gente queria apresentar um projeto para vocês. Vamos encontrar em São Paulo, jantar, passar um dia juntos? Falei, vamos, claro. Eu estava casada, recém-casada. Eu tinha casado em julho e isso era novembro de 2020. A gente foi, o Max explicou, o Leandro na época amou, porque ele falou assim, tem tudo a ver com ela. Porque como social media eu já trabalhava com algumas contas grandes. Eu já cheguei a administrar uma conta com 6,7 milhões de seguidores. E eu acompanhava a pessoa, fazia os bastidores dela ali. Eu falei assim, não, vai que é sua. Só que nisso a gente voltou para Taubaté. Isso era 20 de novembro, a gente voltou para Taubaté. Dia 27 e 28 mais ou menos de novembro, a gente pegou Covid. E aí a evolução do Covid no corpo do Leandro foi muito rápido. Então passou 3 dias, ele começou a passar muito mal. De tossir o pedaço do pulmão dele. Nossa. E eu, com base no que eu aprendi na faculdade, no curso técnico, eu falei assim, eu não posso desesperar. Olhando pra ele, a boca dele roxa, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei assim, vamos cuidar. E eu com aquela proposta da Sueli na cabeça, pensando assim, tem que administrar o meu trabalho de social media, eu cuidava mais ou menos umas 20 contas, e tem a proposta da Sueli. Cuidei dele bonitinho, só que ele foi piorando, ele não teve uma evolução, né? Então, com 20 dias, ele veio a óbito, devido a complicações da Covid, deu falência múltipla dos órgãos, então parou tudo, né? Vocês eram casados há quanto tempo? 4 meses. Pode. Hoje a gente fala disso porque é muita terapia, né? Porque quando a gente pegou Covid, eu liguei para uma psicóloga e falei, preciso de ajuda. E parente não é 100% ajuda porque tem muito emocional. Sim. Então eu que estava ajudando os meus parentes. E aí hoje é um assunto bem tranquilo para mim, porque eu sei da importância dele na minha história da Ibera. Se eu tô aqui hoje foi porque ele ouviu a proposta. Então eu sou muito grata a esse processo, né? E aí, dia 17 de dezembro ele faleceu, ele ficou exatamente 20 dias. E aí naquele momento me deu um choque, eu falei, e agora? Uma cliente minha de social media cancelou comigo no meio do enterro. Ela me ligou e falou assim, olha, preciso dessa entrega agora. Eu falei,
como eu te comuniquei mais cedo, eu tô enterrando meu marido nesse exato momento. Ela, eu não tô nem aí pra você. Se você quiser, você me entrega ou tá cancelado. Eu falei, então tá cancelado. Eu lá no enterro, 2 metros de distância do caixão, não podia ter velório. Não podia ser caixão aberto. Falei, vou fazer o quê? Então pode cancelar comigo. E naquilo ali, aquilo foi martelando na minha cabeça. Eu falei, será que eu vou viver essa ansiedade até quando? Do cliente cancelar no momento desse? Um dia vai fazer diferença? Algumas horas vai fazer diferença para a pessoa? Até quando eu vou ficar refém desse trabalho? E aí a gente fez o enterro, tudo bonitinho. Fiquei em Taubaté mais uma semana para resolver tudo que precisava resolver. Trouxe minha mudança para Belo Horizonte 2 dias depois. Né? Voltei para Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, onde minha família mora. E aí lá eu tive que voltar para Taubaté para fazer inventário. Nisso era virada de ano, dia 31 de dezembro. Falei, e eu sentada naquela sala sozinha, olhando pro teto, falei assim, agora eu preciso tomar a decisão da minha vida. Vou voltar para Belo Horizonte, eu preciso alugar uma casa, preciso pagar minhas contas. Tinha algumas dívidas no nome, precisava limpar meu nome, porque eu falei, viúva, com 23 anos, ele tinha 24. Eu precisava limpar meu nome, eu falei, e agora? Não posso nem ter um cartão de crédito. Se precisar fazer um aluguel, não tem nome para alugar uma casa. Vou arrumar tudo. Aí, sentada lá dia 31, escutando os fogos, falei, Sueli, me manda o link da B2C. Que eu tô pensando aqui, mas você quer saber? Eu vou fazer o negócio acontecer. Ela, tem uma taxa de R$500. Eu falei, eu vou pagar a taxa. Ela, então tá, mas você não quer assistir uma reunião antes pra ter certeza se é isso mesmo que você quer? Eu falei, não, tem que pegar, tem que fazer. Peguei, paguei, entrei no dia 31, depois liberaram, e a Ibera naquela época mandava um kit pronto. Não é igual hoje, que você tem a liberdade de escolher o produto que você quer. Não, já mandava progressivo, kit pós-progressiva junto. E eu falei assim, vou fazer essa progressiva no meu cabelo, porque o meu cabelo não é liso, meu cabelo é cacheado. Né? Eu sempre tive o cabelo bem cacheadinho, só que eu usava formal. E aí, quando eu entrei, que eu conheci a Fashion Gold, que eu usei a primeira vez. E depois disso, eu não consegui abandonar mais. Fiz no cabelo da minha mãe, indiquei para as amigas, o cabelo foi melhorando, foi evoluindo. E aquilo ali foi gerando vendas. E a minha primeira venda saiu no TBT da Black Friday, que foi o primeiro TBT que teve, lá em 2021. E foi quando eu me tornei gestora também. E eu acho que o maior erro, quando eu entrei para a gestão, foi ter atirado em várias meninas que eu não entendi ainda que tipo de menina que ia vender. Porque na minha cabeça, influenciadora era tudo igual, porque no Instagram, como as meninas não vendiam, quem fazia elas vender era eu, que eu cuidava. Sim. Eu passava assim, olha, esse aqui é um roteiro, grava que você vai vender. Aí o meu gestor, assim, grava que você vai vender, na minha cabeça era simples. Então eu saí disparando uns 15 convites, e todas elas aceitaram. E como elas tinham muito engajamento, elas entraram com isenção, receberam o kit e sumiram. E eu falei assim, gente, onde que eu tô errando? Não posso errar agora, bem no início. Então eu levei 1 ano para pegar o ritmo mesmo da gestão. Meu ritmo na gestão entrou quando eu achei a Johanny. Sim. Que aí a Johanny, quando eu encontrei ela tinha 5.000 seguidores. Alguns vídeos viralizados. O feed dela não era aquele feed que você fala assim, de cabelo igual é hoje. Eu falei, mas eu quero essa menina. Ela falou assim, olha, eu não tenho condição de te pagar a taxa. E eu falei assim, mas eu tô acreditando tanto nela que eu vou pagar a taxa pra ela. Só que eu falei assim, antes eu vou tentar com o Rômulo. Como o Rômulo era o nosso comunicados. Rômulo, tem essa menina aqui, mostrei os seguidores, mandei print, mandei tudo. Dá uma chance, que eu acho que agora eu vou acertar. Rômulo, não, pode falar com ela que tá aprovado. E tá aí hoje, ó. Também junto no G20, né? Que hoje a gente tá com eu e mais 3 dentro do G20. Então realmente foi uma aposta ali que deu super certo. Ainda bem, que eu acho que se eu tivesse pago a taxa também, teria tido um resultado muito bom. Sim. Né? Um retorno muito bom. E como que você fez pra... querendo ou não, é difícil, né? Você perdeu ali o marido, tava numa fase que você tava começando a empreender. O que você fez pra se motivar, pra fazer acontecer? O que te ajudou? Então, eu sempre pensava assim, que primeiro eu tinha que ter uma independência. Porque apesar
de ter meu pai e minha mãe perto e meu pai me apoiar muito, tanto que quando eu peguei Covid, meu pai não podia entrar na minha casa porque a casa estava contaminada, porque eu andava lá sem máscara. E aí meu pai dormiu 20 dias na porta da minha casa. Na porta da sua Na casa? porta da minha casa, ele pegou o carro, parou a porta lá, na porta. Meu sogro ia lá, buscava ele pra ele tomar um banho. Ele não queria dormir no meu sogro, porque ele falava assim, se minha filha precisar de mim, eu não vou conseguir vir aqui ajudar ela. Ele tava de calça social, ele cortou, fez de bermuda e dormiu 20 dias lá na porta. Então assim, eu sempre tive muito apoio deles. Apesar de que quando eu comecei na internet, ele ficava assim, você não sai do celular. Você tem certeza que você vai querer insistir nisso? Aí quando ele começou a ver os primeiros saques da Ibera, que era baixinho, mas era assim, 100 Como é reais. que eu faço pra entrar 150. nisso, filha? Ele pediu, tá? E ele virou meu afiliado um tempo, acho que no Brasil foi de 2022, ele cadastrou. Tá lá no meu sistema o nome dele lá. Ele e minha mãe. A minha mãe já pegou até a plaquinha de 10K dela. Então, assim, ela gostou também do ritmo, né? Eles animaram, eles são bons afiliados. Mas aqui a gestora aqui, né, pega um pouquinho no pé também. Então, assim, eu pensava, eu preciso de uma independência, eu não posso jogar esse peso em cima deles. Porque, querendo ou não, minha mãe não trabalhava, né? Então, ele tinha que sustentar minha mãe. E eu queria também ter aquela sensação de que eu tava no controle da minha vida. Porque é muito ruim você falar assim, tá tudo desmoronando e eu perdi o controle. Sim. Né? E agora? Eu vou voltar a ser dependente de tudo? Uma pessoa que é sempre muito independente, voltar a ser dependente, isso destrói ela por dentro. Então eu pensava em mim e foi o que a Marla falou na palestra dela, né? Por quem? Por eles. Pelos seus pais. Pelos né? meus pais, porque eu sou filha única. Se Então, eles estivessem mal, eles iam ficar mal. Né? ia ficar mal e eu pensava assim, e se eles precisarem de mim, se eles adoecerem, igual o Leandro adoeceu, será que eu vou ter dinheiro pro enterro deles? Sim. Porque meus pais na época não tinham plano de seguro de vida. E meus pais são autônomos, né? Meu pai nunca foi carteira assinada. Ele sempre foi autônomo, então eu ficava assim, e aí? Porque o do meu marido eu tinha dinheiro guardado, eu tinha uma reserva e paguei tudo. E os meus pais, eu gastei minha reserva e agora? Se eu precisar enterrar meu pai, minha mãe, como que eu vou fazer? Então eu tinha muito essa cabeça assim de que uma hora eu ia precisar para uma emergência e não ia ter o dinheiro. Sim. Isso me dava muita ansiedade. Então isso me motivava a correr atrás, sabe? Na verdade, a ansiedade não era nem. O dinheiro existia ali, mas era mais por você ter preocupação com seus pais, né? Porque assim, eu acho que pra gente ter um direcionamento, a gente precisa ter um propósito ali de ajudar alguém, de fazer alguma coisa por alguém. Que a pessoa que entra no game só pra falar assim, não, eu preciso de dinheiro porque eu preciso curtir a vida. É muito difícil a pessoa crescer, né? A pessoa pode até ganhar um dinheiro por um tempo, mas é muito difícil a desenvolver, eu acho. Não, tem que ter propósito. A pessoa que entra num projeto como a afiliada no mercado digital, no marketing digital, onde você é seu chefe, Sim. né? Porque quando você tá na empresa, você tem horário para entrar, horário para sair e para fazer suas coisas. Então você cumpre porque você tem um chefe que se você não cumprir, você tá fora. Mas no digital, você é o seu chefe. Então você tem que ter hora para acordar, hora lá pro seu almoço, hora de voltar do almoço e hora de parar ali para você descansar. Se você não tiver uma rotina... Como que tu controla isso? Pra não ficar vida louca no digital? No início eu fiquei bem doida. Ah, Confesso. No início eu... Perdeu pela dor, né? Porque eu tenho muito aquele espírito workaholic, então eu achava que eu tinha que trabalhar mais para ganhar mais. Então, quando eu comecei a entender que, na verdade, não é o tempo, quanto mais tempo, mas sim a qualidade de entrega que vai me dar retorno, eu falei, opa, comecei a entender um pouco o jogo. Quando eu saquei 26 mil de comissão, eu falei assim, o que eu fiz para dar certo 26 mil de comissão? Porque eu nunca tive isso de comissão, aquele dinheiro ali. Eu falei assim, eu entendi que eu tinha criado uma rotina, eu estava tendo qualidade para poder pensar, criar, e estava tendo qualidade de tempo com as minhas meninas. Então eu tinha minha agenda de reuniões, mas deu o horário ali, gente, amanhã, tal hora a gente volta aqui, termina essa conversa. Porque se eu não dormia bem, eu não pensava. E eu comecei, e foi aí que o time começou a escalar. Porque eu comecei a passar isso para as outras gestoras. Porque senão a afiliada começa a mandar mensagem 1h, 2h da manhã e tá lá respondendo. Porque você acha que você tem que dar atenção para ela o tempo inteiro. Ela tem que ter atenção, mas você também tem que impor um limite. O limite é saudável. Você impor um limite também é demonstração de amor. Sim. Né? A pessoa, olha, tá tarde,
Vamos dormir, amanhã a gente pensa nisso. Nada agora resolve, nem o suporte está aberto agora. É uma definição, na verdade, de... Eu aprendi isso no livro do Simon, eu esqueci o sobrenome dele, que tem um livro chamado Comece pelo Mais Difícil. E ele fala isso, assim, a gente tem que... A gente pensa que quer fazer tudo. Pô, eu vou... É o workaholic... Só que o workaholic não é isso, não é você fazer tudo, ter aquele to-do list, eu vou fazer 100 tarefas. É você falar assim, beleza, eu tenho 100 tarefas. Quais dessas que vão me entregar alguma coisa de resultado? E vai mexer os ponteiros lá na minha conta bancária, minha ou da minha equipe, e fazer aquilo. E se o resto ficar pra lá, fique pra lá. Né? Todo dia agir assim, né? Acho que você fez, de certa forma, isso, né? Porque a gente tem que ter qualidade de vida para conseguir trabalhar bem. Com certeza. Né? Se você não tem uma qualidade de vida, se você não consegue tirar um dia na semana para você descansar, que seja o domingo, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir desenvolver. Tanto que as empresas hoje, elas estão priorizando um lugar de descanso do meio do trabalho, lá o cantinho lá para o pessoal ir descansar. Porque a empresa sabe que um colaborador que está bem mentalmente, fisicamente, ele desenvolve muito mais que aquele que está cansado. Com certeza. E trabalhando sozinho é importante ter isso, porque a gente se perde, a gente começa a ver o dinheiro, pô, se eu trabalhei 1 hora, ganhei 1.000, então se eu trabalhar 24, eu ganhei 24 mil. Exatamente. Só que não funciona assim, né? E aí a gente vai pensando assim, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Tá bom, você tem que se dedicar. Só que tem tempo de qualidade. Não adianta nada, eu trabalho 24 horas, mas tiro 3 horas lá que eu tô trabalhando, tô mexendo, rolando o feed do Instagram, sem objetivo nenhum, distraído, procrastinando. Tá lá uma lista de coisas pra você fazer, você fala assim, vou fazer daqui a pouco. E distrai, quando viu, acumulou. Aí sobrecarrega que você tá correndo, tem reunião com a equipe, tem reunião com fulano, tem que responder a cliente, responder a afiliada. Você vai só se embolando, tem que ter um planejamento, tem que ter. Sim, né? Com certeza. E nessa jornada, Bárbara, você teve aí muitas dificuldades e tal, sempre continuou. A princípio pelos seus pais, acho que hoje você já dá um certo conforto relativo pra eles, né? Mas o que te move a continuar ainda, né? Fala assim, pô, eu quero ir além, eu quero ganhar mais, eu quero crescer, eu quero ser uma grande empresária, uma grande empreendedora no digital, trabalhar com pessoas ali, que faz elas crescerem. O que te move a continuar nisso? Então, hoje eu consigo dar realmente um conforto a mais, igual tô aqui no evento, minha mãe veio junto. Eu vi ela né? aí. E assim, eu brinco porque eu virei mãe dela. Quanto que você tá onde? Vou chamar um Uber pra você. Tô te mandando dinheiro aí pra você comer, você comprar uma roupa pra você. Aí eu ligo pro meu pai, onde você tá? Então assim, essa parte eu já acalmou a minha ansiedade. Hoje o meu propósito é dar essa liberdade para outras meninas. Sim. A gente fala menina porque a maior parte do time, né? Mas para outras pessoas, porque tem muito homem também na B2C que sabe gerir pessoas, sabe influenciar muito bem. Então eu penso que da mesma maneira que eu consegui ter uma liberdade geográfica, liberdade financeira, eu posso estar lá nos Estados Unidos e continuar trabalhando, né? Tendo programação, consigo continuar trabalhando. Então eu penso assim, que tem pessoas aí que só estão procurando uma oportunidade. Então eu acredito nas meninas que, e eu tenho muito disso, que às vezes eu foco não só no meu primeiro nível. Então, direto, eu tô na reunião de meninas lá do meu 5º nível, que é igual aquele dia da Arilan, né? Que de repente, Bárbara lá no meio. Porque eu gosto que elas se sintam, assim, parte do time como um todo. Então, meu propósito é esse. Sim. E é o que eu passo para as minhas gestoras. Tenho um propósito que não seja só ganhar dinheiro. O dinheiro, ele vem. Ele é uma consequência do seu bom trabalho. Exato. Então, Eu acho que esse é o principal erro de quem vai pro marketing digital, é ir pensando em dinheiro. E na verdade, é uma coisa que eu falo, né? Qualquer profissão você tem que ter paixão. Quem não tem paixão, inclusive, eu até mencionei, mas esqueci o nome do livro. Tem um livro que ele tem essa frase, né? Paixão e convicção são as 2 maiores forças do universo. A pessoa, se ela entra no jogo só por dinheiro, ela pode até ganhar um pouco de dinheiro, mas eu tenho certeza que eu não vou ver ela daqui 2, 3 anos ali com lucro. Agora, quando você entra com paixão, que é, pô, eu vou ajudar alguém, eu vou mudar minha vida, eu tenho um propósito, eu amo fazer conteúdo, né, por causa de um influenciador, a pessoa consegue ganhar dinheiro. Parece que é meio mágico o negócio, são as leis do universo que a gente não entende às vezes. E assim, Bárbara, se você teve uma trajetória, passou por dificuldades, não desistiu, e muitos talvez sejam a Bárbara lá de 2019, 20, falando assim, meu, e aí, o que eu faço? Será que esse negócio dá dinheiro? Será que não? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou fazer a minha faculdade ali que eu acho que nem sei se eu gosto? Ou será que não?
Se você pudesse dar um conselho para essa pessoa que era você há anos atrás, que conselho seria? Não desistir. Não desistir mesmo, tá com medo, tá com dúvida, não sabe se é aquilo pra você, vai assim mesmo. Porque você ir não quer dizer que você não tá com medo. A coragem é você fazer algo mesmo com medo. Se eu não tivesse tentado, eu não estaria hoje aqui, não seria uma G20, né? A gente já vai bater aí, se não me engano, quase 6 milhões de venda. Vai fechar agora, dia 1º, em um ano. 6 milhões para quem ganhava ali 2 mil cuidando de 20 contas. Você achava que ia chegar nesse ponto? Jamais. A Bárbara de antigamente, jamais. A de hoje já tá pensando em números maiores, né? Porque quando a gente não tem noção de números grandes, a gente fala assim, 6 milhões é tão longe. Para quem às vezes só vê assim, R$600 na conta, fala assim, para ela é fácil. Mas quando você vê que bateu seu primeiro milhão de vendas, você fala assim, eu consigo bater 2, 3. E a gente quer mais, né? Assim, porque você vê que é possível, então corre atrás. Eu não sei se eu começo no digital. O que você vai gastar de começar no Instagram hoje? Você já paga a internet. Você já tem o Instagram, fica lá no site de fofoca o tempo inteiro. Sai uma fofoca, você tá ali. Por que não fazer dinheiro com o negócio que já tá na sua mão? Né? Eu não tenho um celular bom. Não preocupe com isso. Você começa com o que você tem. Sim. Eu tenho condição de trocar só a película do meu celular. Tá bom, troca só a película. Exato. Mas começa, né? Tem que ter um start. Não, legal, Bárbara. A gente tem muitas meninas assim. E hoje a rede social ela foca na autenticidade, inclusive. A pessoa, às vezes é melhor ela ter um J5 com autenticidade do que ter um iPhone Pro e não ser ela ali, não ser uma persona que não é às vezes a pessoa real ali. É verdade. Não. E eu, quando em 2023, um dinheiro que eu juntei da Ibera, eu montei uma franquia. Eu abri uma franquia, isso é coisa que ninguém sabe, eu tô te contando aqui em primeira mão. Você não fala aí suas fontes de renda extra aí, né? Só que essa franquia, eu encerrei ela depois, mas eu montei uma franquia porque eu queria ter esse propósito também com pessoas fora da rede social. E é uma franquia de limpeza, no interior aqui de São Paulo. Facility. É tipo a Maria Brasileira, né? De limpeza igual tipo a Facility mesmo. E aí eu vi que era assim, o retorno da que a gente fez levaria mais ou menos 2 anos para voltar pra gente. E foi nessa franquia que eu falei assim, eu não posso gastar a minha energia numa franquia que vai me dar 2 anos, sendo que a Ibera vai me dar um retorno dela muito antes de 1 ano. E aí eu virei pro meu sócio e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a franquia, vamos vender ela, e você vira gestor na minha rede. E ele é gestor hoje na minha rede, o Geandro. Eu falei, vira gestor lá que eu vou te ajudar. Ele tem certeza? Eu falei, o dinheiro que a gente investiu, a gente vai recuperar. Na Ibera. Sim. Aí ele falou, então vamos, a gente tinha uma equipe, a gente era top 5 em São Paulo, como das franquias no estado de São Paulo, nossa estava entre as 5 melhores. A gente atendia todo o leste. E ele hoje tá como gestor, tá crescendo a equipe dele, já tem uma menina lá que já vai ser promovida a gestão também em breve. E a gente tem que concentrar nossa energia e força realmente onde o negócio acontece. A onda é agora e quem tá surfando essa onda vai aproveitar muito da oportunidade que está tendo. Legal. Então, eu acho que esse foco que você... Isso é essencial. Às vezes o digital, a pessoa vê ali... O Thiago estava aqui com a gente, ele até falou que às vezes a pessoa fica ali querendo fazer várias coisas para tentar dar certo, né? Não dá certo isso, vou tentar aquilo, ficar pulando. E às vezes é questão de você focar, igual você fez, consistência, persistência, e focar naquilo, né? Ficar bom numa coisa. Depois que você ficar muito bom ali, tô ganhando dinheiro com isso, aí você foca em outra coisa. Eu acho que isso foi a chave de sucesso para você, né? Foi totalmente, foi o que me levou até o G20. Porque enquanto eu ficava rodando em volta, as meninas também estavam perdidas. O dia que eu falei, gente, vem cá. Puxei de Johanna e Rafa, eu falei, vamos montar uma estratégia e focar? Vamos sentar aqui e vamos fazer o negócio acontecer. E eu falei, eu vou tirar tudo que tá tirando meu foco. Foi quando eu passei mesmo o pano e falei, mesmo que no início falte alguma coisa, vai valer a pena. E tá aí. Exato, cara. Valendo a pena. Incrível. É aquilo, né? Foco, disciplina e engajamento, você consegue ter resultado. Bárbara, muito obrigado pela sua participação aqui. Sua história é muito rica e espero que você cresça cada vez mais com a gente aqui.
vá crescendo dentro do G20 agora, subindo ali nas posições. Amém. Quero te ver no G1 um dia, tá? Quem sabe, Você né? tem todo o potencial. Vamos tá? trabalhar para sempre estar subindo aí nesse ranking e trazer mais meninas para elas entenderem que, mesmo elas estando pequenas hoje, elas podem um dia estar dentro do G20 e que tudo é possível, né? Não, com certeza. Obrigado, Bárbara, de Obrigada a coração. você. Obrigado por participar aqui do nosso podcast. E a gente se topa aí pela BTC. Combinado.